Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Santana e hoje temos o primeiro episódio do MVP Cast. Está comigo meu grande amigo Ozanan. Tudo bem, Ozanan? Tudo jóia, Paulo? Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia e boa tarde, né? A gente É, não bom sabe que dia, horas que boa o pessoal tarde está e boa escutando noite. isso, né? Isso aí. Beleza. Tivemos bastante feedback, né, Ozanan? Tivemos bastante. O pessoal gostou bastante do primeiro podcast aí e falou bastante, né? Elogiou muito. Muito bom, estamos só começando e estamos com várias ideias atreladas a esse projeto, também na parte de vídeo, enfim. Muita coisa legal vai surgir ao longo de 2018. Esse é só o início. Tivemos um feedback bastante positivo do episódio piloto que nós gravamos. Na verdade, superou a nossa expectativa, né? Com relação à quantidade de ouvintes. Eu não imaginava que ia ter tanto vídeo feedback e pessoas ouvindo, né? Pois Teve é, bastante. e estamos começando de uma forma bem simples, né, Osana? Sem edição, sem aquela coisa do bastante aprimorada dos áudios, enfim, de entrada, de término, não é isso? Isso aí, do zero mesmo, né? Isso aí. Mas ao longo do programa a gente vai, ao longo do tempo a gente vai evoluindo e vai construindo a nossa identidade. Mas a ideia É, aqui não é focar nos recursos de multimídia, e sim no conteúdo. o pessoal pode ir dando feedback aí pra gente, né? E com isso a gente vai aprimorando, né? Perfeito. Bom, hoje nós vamos falar então de um tema bastante atual, bastante relevante para todos nós profissionais de TI, não somente de infra, né, Osana? Isso aí. Vai ser só info ou não. E o tema de hoje vai ser ambientes on-premises versus ambiente cloud. É um tema aí que tá no dia a dia aí da turma cada vez mais, né? Sim, E tá muito bem falado aí, né? Então já sim. que o pessoal comentou aí, vamos falar desse tema aí hoje. E pensar, cara, que hoje as coisas são tão rápidas. A gente. Eu tô com 37, você tá com 35, né? 33. 33, pô, é verdade. Tô um pouquinho mais velho, né? Te botei mais É, velho. É, a gente, eu falando por mim, depois você fala. Quando eu comecei, existia um abismo entre a área de desenvolvimento e a área de infra, né? E quando a gente fala desse tema de cloud, que a gente vai abordar aqui hoje, acabou esse abismo, né? Inclusive já vai gerar um novo tema que a gente não tinha nem pensado em usar, pensei agora. Outro tema para a gente falar mais para frente, DevOps. DevOps é um tema aí que o pessoal tá comentando bastante, né? Vamos chamar alguém, né? E tem que chamar alguém porque é um tema que causa uma discussão aí, né? Sim, é um O movimento, é até tema. uma cultura. Tem gente que fala cultura DevOps, né? Então, É. vamos abordar isso daí. Então, esse abismo que existia entre infra e desenvolvimento acabou e, em se tratando de cloud, na verdade, os conhecimentos quase que se complementam, né? Cara, eu lembro que antigamente as áreas de desenvolvimento, infraestrutura quase que ficavam numa ponta da sala, cada uma, né? Sim, Um numa ponta, o outro na outra e não se conversavam não se direito, né? conversavam, enfim. Mas Então era passou, bem complicado. tempos novos, e a TI vem mudando a cada dia e nós temos que estar sempre atualizados e sempre aprendendo as tecnologias novas e o que tem de novo no momento, não é isso? Isso aí. Então vamos lá, vamos contextualizar, né? O que seria, vamos conversar aqui, o que seria um ambiente on-premise, Osana? Cara, um ambiente on-premise, eu costumo falar pro pessoal que é a sua casa, né? Dentro Sim, da empresa. É aquele local ali que você trabalha no dia a dia, então é o seu ambiente de tecnológico, vamos assim dizer, dentro da sua casa, né? Da sua empresa. é a velha infra, né? Que a gente Isso aí. conhece É o desde seu que data começou a center trabalhar. ali. Isso, que na verdade antigamente, não sei se você pegou, deve estar com 30, também não está tão novinho não, 33, Não, hein? Você pegou o CPD, cara, CPD já tá até evoluído, né? Centro de Tenha, Processamento de Dados. Você pegou eu tenho isso. amigos que o CPD dele era o banheiro, cara. O Como servidor assim? ficava era num banheiro. Caramba, cara. Eles desativaram o banheiro e ficava lá. Então só pra você ter Nossa, ideia. mãe.
É, CPD era a sala da informática, né? Isso. Então cada empresa chamava de um jeito, aí tinha aquela plaquinha lá, CPD, não entre, e as pessoas que estavam ali dentro eram cultuadas como super gênios, né? Isso. Mas, Então, então o ambiente on-premise, simplificando, né, Osana? Como você falou bem, é o ambiente interno da empresa, desde a pequena empresa que tem um rack lá com alguns servidores, ou até um, né? Até isso. uma empresa de amplitude nacional que tem vários data centers em vários sites ao longo do país com, enfim, sei lá, 10, 15 mil servidores. Então é o ambiente interno dele, normalmente gerenciado por uma equipe que fica próxima, né? Vocês bem que hoje em dia mudou muito, tem muito gerenciamento remoto, mas esse é o cenário antigo, né? É CPD, quem, aquela salinha lá, os servidores dentro, a equipe lá dentro. é quem nunca viu aquela série The IT Crowd, né? Onde Isso! tinha um data center que o cara vivia lá dentro, né? Bem lembrado. Ninguém Era no sabia que porão, tinha né? um Era no cara. porão. Isso. A TI ficava num Num porão. Isso já porão. aconteceu comigo também. Muito interessante aquela Né? série, cara. E muita gente Isso é. não conhece, sabia? É porque Não, não tiveram muitos capítulos. Se eu não me engano, foi uma verdade. temporada só com uns 10 ou 12 capítulos. Eu tenho todos. Verdade. Não, muito bacana. Muito bacana. Mas Ok. Então agora já contextualizamos o ambiente on-premise. O que seria então, Osana? Eu tô deixando as respostas todas para você, mas daqui a tô pouco a gente anotando. divide. Daqui a pouco você muda de lado e me faz pergunta. Os É, caras que apresentam podcast, né? já tá no sangue, né, cara? Então, o que seria o ambiente cloud? Cara, o que é uma cloud, né? O Uhum. pessoal fala tanto em cloud, né? A gente costuma falar que é a nuvem, né? Aí o pessoal fica pensando, nuvem aonde, cara? Esse tem que estar lá em cima. Mas cloud nada mais nada menos que um ambiente controlado, né? É um data center que não está dentro da sua empresa. É aquilo ali sendo armazenado, toda a sua estrutura dentro de data centers aí ao redor do mundo, né? Perfeito. Você entende que hoje em dia é, as pessoas estão mais. Até porque todo o mercado só se fala nisso, né? É uma massificação que também não é por acaso, né? Hoje só se fala em cloud, as empresas têm que ir para cloud. Eu lembro, vamos falar aí de 2009, 2010, quando começou essa onda, falando em Brasil, né? Começou essa onda de cloud, existia muito receio por parte das empresas. Ah, eu vou jogar meus dados para a nuvem, onde vão estar? Alguém vai acessar? É, o, Eu não vou ter o controle total sobre os meus dados, onde eles estarão, enfim. Como é que você enxerga essa coisa que era em 2010, 2011 para hoje, 2018? Paulo, o que eu vejo é que antes acontecia muito da pessoa quando queria tirar a empresa, queria tirar o ambiente de dentro de casa, né? E ir para fora, ela fazia que até hoje ainda tem, que é o colocation, né? Sim, O cara para tirar um pouco esse sim. medo aí de acessar, ele levava a máquina para dentro de um E aí data tem center, né? vários sabores, né? Você falou bem, tem o colocation, tem o hosting Isso, gerenciado, enfim. isso aí, Eu já vivi muito isso daí. isso O aí. tema é bem extenso. E cara, e o pessoal tinha medo, né? Muito medo de hospedar num ambiente controlado de um fornecedor. Hoje em dia ainda tem. Eu ainda vejo empresas que têm esse medo de jogar para fora do seu ambiente, né? Não só pela questão da disponibilidade, mas a segurança em si, né? Mas isso vem mudando bastante, está melhorando bastante, né? E na minha opinião, me diz qual é a sua, o grande fator que causou, vem causando essa mudança assim de uma forma mais efetiva se chama Office 365. Com Para certeza. mim esse cara foi a quebra de paradigma, porque agora o cara não tem mais desculpa, ele está na nuvem, ponto. Entendeu? Então não tem, migrou, ele está na nuvem. Não tem mais história, né? Então, É o, onde estão meus dados? Tá lá. é o cara, eu até a gente vê muito o pessoal utilizando da Google, né? Mas da Google, a gente vê ainda muito ambiente acadêmico utilizando, né? Pequena empresa O usa muito pacote também. Google, Pequena empresa. pequena empresa, né? Sabe por quê? Eu- Desculpa te interromper. sim, Você já vai tranquilo. prosseguir.
Quando surgiu, na verdade o Office 365 versus G Suite, pode ser outro tema de programa. Isso aí. O G Suite, quando surgiu, que não se chamava G Suite, que agora eu não me lembro qual era o nome, ele surgiu com uma oferta onde se você se cadastrasse lá, você conseguia 100 contas, 200 contas, 1000 contas. Então tem muita pequena empresa que tinha um consultor de tecnologia, ou tem, que já tinha esse conhecimento de percepção do momento, da Google estar lançando um produto e poder se cadastrar lá e você conseguir essas contas de forma vitalícia. Eu tenho cliente assim, tá? Que tem, no caso, ele já foi no final. Na verdade, eu assumi esse cliente, ele já tinha isso. Aí o consultor de tecnologia que atuava nesse cliente, ele conseguiu na época 10 contas, que para esse cliente, como é pequeno, atende. Então é vitalício. Vitalício. Eles usam o G Suite Full de graça. Então teve aí um período, um interim que eu não vou saber te dizer o tempo, mas que não foi curto, em que a Google ofertou isso. Por exemplo, você tem uma pequena empresa, aí você quer atrelar o seu e-mail, utilizar o Gmail, né, a infra deles, que é o Gmail, como plataforma corporativa de e-mails, você tinha como atrelar o seu domínio e tal, e aí você conseguia lá e você solicitava as contas. Preciso de 50, preciso de 100. Existem casos aí, eu soube de um caso, o cara conseguiu 1000 contas, cara. Então, Bastante, né? bastante. Então, ocorreu esse movimento do mercado aí. Hoje já não se consegue mais isso. E esses clientes que têm esse G Suite full gratuito, a Google está sempre pingando para ver, olha, não entrou mais gente, você não precisa de mais conta, que aí faria um upgrade de plano e passaria a pagar, entendeu? É o Google que você está falando, o G Suite é o Google Apps anteriormente. Isso, antigo Google App, perfeito. Isso, Por isso que é bom ter um companheiro assim, tão qualificado. isso aí. Mas Nosso amigo seguindo, Google está aqui. com relação a essa questão da adoção, Sim. como é que você enxerga? Você acha que hoje as empresas é, elas já estão menos reticentes em ir para a nuvem, ou você entende que aí é a minha opinião, já vou colocar minha opinião na pergunta que eu estou te fazendo, Uhum. que é uma massificação por parte dos fabricantes, até uma estratégia de marketing devido à estratégia interna das empresas de ter que vender isso daí, de massificar essa questão de nuvem, cloud, tem que ir para a nuvem e, e ficar, de certa forma, falando no português, empurrando os serviços para o cliente. O que você acha? Cara, existem algumas vertentes nisso aí até do dia a dia de consultoria, né, que eu trabalho. Eu vejo empresas que tentam empurrar isso para o cliente, né? Então acontece muito da consultoria, não digo de onde eu estou hoje, mas consultorias que procuram trazer a melhor e mais nova tecnologia para o cliente, mesmo que ele não tenha necessidade. Então acaba tendo essa questão dessa massificação toda. Tem um outro movimento que são as empresas que estão vendo a necessidade de mandar algo para a nuvem e tirar do seu ambiente. Um exemplo aí que eu gosto de dar muito é o backup, né? Então, Sim, o pessoal está tirando, às vezes, o backup local para um backup nuvem, ou colocando o que é mais correto, ter um backup ou local ou numa outra unidade e um secundário na nuvem, né, o que está acontecendo, inclusive monitoramento também. E tem aquela empresa que pode ser pequena, média ou grande, que não tem interesse nenhum de ir para a nuvem. Inclusive e-mail também não, tá? Eu dentro vejo, disso aí, Zana, desculpa te interromper, sim. existem os casos que aí eu vou ser sincero, não tenho ciência, se você souber, você Uhum. fala, daquelas empresas que, por questões até de estarem na bolsa, ou por serem bancos ou órgãos de governo, por lei ou por impeditivos legais, não podem ir para a nuvem. Não existe isso. Cara, eu acho que é mais pelo fato de não terem, que não tinham ferramentas que pudessem suportar a questão de auditoria de segurança ou algo desse tipo. O que eu tenho visto aí nas nuvens, né?
nas principais aí, que a gente costuma falar que é o AWS e o Azure, né? Que eles estão preocupando mais com isso agora. Tá, isso tá melhorando, né? Tá vindo com mais ferramentas e eu conheço empresas que tem a questão de bolsa e já está subindo para a nuvem. Então essa barreira já foi quebrada. Já foi quebrado. Já tem Sim. empresas que já estão mudando esse paradigma, quebrando esse paradigma. Então, Muito legal, já aconteceu, interessante. eu já tive retornos assim, igual você tinha dito. Mas hoje já está quebrando isso, né? Perfeito. Vamos falar agora, até porque se a gente for falar sobre tudo, a gente não. Seria um programa de, sei lá, 24 horas ou Mas mais, né? eu estourar o tempo ainda por cima, né? Pois é. E o nosso objetivo aqui, inclusive a gente nem Esse era o comentou, objetivo. a gente nem comentou no episódio piloto, é sempre ter um programa dinâmico, com assuntos relevantes, mas que também não seja massificante, né? Sim, Você deve ser, eu sou ouvinte de alguns podcasts que são muito longos, sim. né? E certas vezes a gente fica até um pouco cansado, mas o Isso, objetivo nosso aqui é abordar temas relevantes, importantes e de forma rápida. isso. Aí depois cada um vai nos procura, a gente está pretendendo fazer umas lives abertas, né, Osana? Isso aí. Nós Pra vamos fazer gente. umas lives aí pelo menos uma vez ao mês Isso, para perfeito. poder dar abertura para o pessoal fazer perguntas, trocar Isso. ideia com a gente aprender com o pessoal também, né? Claro, é uma troca. E aí É uma lá não precisa troca. ter tempo, né? Assim, Isso, não é que não precisa, mas a gente não precisa fazer tão rápido, digamos isso aí. assim. Bom, seguindo agora na nossa pauta, vantagens, vantagens e desvantagens de ambiente on-premises. O que você acha aí? Eu vou complementar também. Paulo, tem bastante vantagem e tem Vamos e citar desvantagem, né? algumas assim. Sei lá, três vantagens e três desvantagens. Posso começar? Pode começar. Bom, vantagem do ambiente on-premise. Tá dentro de casa, você já falou bem, né? Você tem o controle total, você sabe o que tem lá, em teoria, né? Que Uhum. também tem muita empresa bagunçada. Com certeza você já passou por empresa aí que não tem inventário atualizado, tem máquina lá dentro, o cara nem sabe o que tem. Mas você pelo menos tem a possibilidade de ter esse controle total, né? Então o ambiente é seu, as máquinas são suas, elas estão sob o seu domínio, a sua gestão. Pode até ter uma equipe terceira, mas a empresa faz a gestão dessa equipe terceira. Né? São ativos da empresa, né? Que tem o seu valor também. Em teoria, você tem um gerenciamento mais aprimorado por estar internamente. Entendo que essas sejam algumas vantagens. Você complementa mais alguma coisa com relação à vantagem do ambiente on-premise? Cara, a vantagem do ambiente on-premise, dependendo da necessidade, às vezes a rapidez num troubleshooting. Também, né? Boa. É. Porque você tá com o seu ambiente ali, você conhece ele, como diz, de cabo a rabo, né? Sim. Tem E, documentação e de tem tudo, né? documentação e daí você consegue cuidar, né? Perfeito. Não que na nuvem isso não aconteça, mas depende do contexto do problema, né? Perfeito. E com relação a algumas, vamos citar aqui algumas desvantagens de você manter um ambiente on-premise. Acho que uma das principais desvantagens é a questão do ROI, é o retorno sobre o investimento, né? Ao ROI, né? Você tem ali um equipamento que com o tempo ele vai ficando obsoleto, né? E o custo às vezes foi muito alto e daqui a um certo tempo você já tem que trocar, você já não tem suporte mais do hardware, né? E isso Tem que pode fazer trazer esse problema. gerenciamento aí, Tem que né? fazer Quando você todo esse trabalha num gerenciamento. parque grande de servidores, você tem que ter, às vezes, uma pessoa até responsável só por fazer esse gerenciamento dos contratos, dos servidores, como é que tá a garantia, se o firmware está em dia, enfim. O É, gerenciamento fica mais complicado, né? tem também armazenamento, Sim. né? O Armazenamento custo também de é um armazenamento, né? problema. Isso. Não que disco esteja tão caro assim, né? Mas você vai ter sempre um custo com o armazenamento, né? Principalmente se você tiver um banco de dados ou um servidor de e-mail, algo desse tipo. Fora o Um custo de file você ter server, né? um. Sim, fora o custo de você ter um data center mesmo, né? Sim, Luz,
energia, local, aluguel do Dependendo local, da necessidade, você tem que ter um gerador, você não pode parar. gerador, os profissionais envolvidos, enfim. Isso. E além de tudo, como você citou bem, pode ter um ambiente sucata se não for Sim. cuidado, se a empresa não tiver saúde financeira para estar sempre renovando. E isso é o que mais acontece, né, pô? Sim, Hoje. pô, o quê? Enfim, depois a gente vai contar vai gravar um sobre histórias. Isso. Histórias aí de Tem causos. muito. Causos, né? Isso. Então, as principais desvantagens são essas. É o ROI, né? Uhum. A questão de você ter que... o custo de equipe, custo de data center, enfim. É muito custo envolvido você manter um ambiente. Quando a gente está falando, às vezes, de um ambiente pequeno, né, Osana? De um, dois Uhum. servidores, até vai, né? Cara, Agora, quando é um ambiente pequeno, tem uma palavra que eles falam que eu fico muito chateado com isso, que é o tal do eu tenho um desk server aqui. ih, rapaz, olha, que Cara, isso desk aí já me server. assombrou e assombra até hoje. Traduzindo desk server para o ouvinte aí, né? É uma máquina, um computador pessoal que tinha que estar sendo utilizado em algum setor, um desktop que vira servidor, né? E, Aí e começa para o problema, né? completar, você chega no cliente, ainda tem alguém usando a máquina com Office lá e tal. Com certeza. E A a gente vai máquina não gravar pode um de desligar. causas. Isso aí. Beleza, maravilha, Osana. Agora vamos Agora para a nuvem. vamos para a nuvem. Vantagens de você ter um ambiente cloud. Vamos citar algumas aí. Cara, velocidade no provisionamento, Tá. né? Essa questão aí também Só, de desculpa, obsoleto, né? desculpa. Sim, Vou discordar um pouquinho. pode. Essa velocidade você pode ter numa nuvem interna também. Pode, com certeza. Na verdade, você, se Tem for bem razão, planejado, você tem. com Mas vamos certeza. lá, beleza, é uma vantagem. Isso. Então vamos esquecer isso aí. A outra vantagem que eu tinha falado mesmo, eu até me perdi aqui. Eu também me perdi. Não Ah, vai é a ter questão edição, de segue do equipamento jeito que tá. obsoleto. É a questão de equipamento É, obsoleto. é. Isso. Equipamento lá você não vai ter esse problema mais, né? Bom, eu entendo como vantagem. Aí É você a ganha questão do tem um ROI, custo né? também, né? O ROI, né? É, o ROI. Você não tem aquele ativo de TI ali, aquela maquinário no teu ambiente, ou num colocation, ou num host, né? Tá tudo na nuvem. Hoje em dia a gente vive uma cultura onde, por exemplo, surge uma startup, não existe servidor físico, é tudo na nuvem. Né? Meu irmão, Sim. por exemplo, trabalha numa empresa. Perguntei para ele, tá aí, onde ficam os servidores? Não sei, nunca vi, não tem, Uhum. tá na nuvem. É. Além Então, assim, disso, empresas, principalmente as pequenas, que aí é mais fácil, né? Óbvio que você pegar é. uma empresa gigante com 10 mil servidores não é um estalar de dedos e muitas vezes a solução de cloud nem vai atender. Às Então, vezes pode ficar cara, né? sim, ainda tem isso, que vai entrar na desvantagem, você vai falar aí daqui a pouco. Sim. Mas surge uma startup nova, com 5, 10 funcionários, 15, tudo na nuvem. É. Né? Não vale a pena você ter aquela máquina, que aí você tem a máquina, você já vai ter que contratar um cara para ficar lá dentro para tomar conta, enfim. E aí segue. Sim. Tudo bem que na Tem. cloud você também vai ter que ter um cara de infra para tomar conta. Uhum. Mas não é diferente, né? O conceito é mais um arquiteto, enfim. É. Você tem um ganho aí de escalabilidade também, né? É. Você consegue fazer com que a empresa cresça rapidamente aí também com isso. Disponibilidade, você acha que é uma vantagem? Disponibilidade, eu acho que ela, em dado momento, ela pode equiparar a cloud com on-premise. Depende muito. Depende, né? É, Depende da questão da internet, né? depende da internet, depende do recurso que a empresa tem, Eu falei mais do do ponto de custo. vista do. Porque hoje os principais players de nuvem tem aquela questão dos data centers espalhados pelo mundo, né? Então você escolhe. Sim, mas a gente já entrando nesse ponto aí, desculpe te cortar. Não, Hoje, tudo bem. essa semana teve até essa questão do problema dos processadores. Não sei se você acompanhou também, né? Sim, sim. Né? Então, os proprietários de cloud aí agora tá tendo que dar boot nos ambientes, né? Foi agora nessa. Agora Foi na primeira semana de isso. janeiro, né?
Mas Então, foi avisado, né? foi avisado. é, Teve algum dor de cabeça para algum profissional, mas eu acho que foi válido, né? Para não correr risco É, de ter problema mais sério, né? é, Mas essa visão, até isso aí também passa a ser uma vantagem também. Porque às vezes você está num ambiente seu, um ambiente on-premise, até mesmo de um update que sai para uma correção, você acaba passando batido, não tem essa gestão é e verdade. você tem um problema no ambiente. E nesse caso você tem um suporte grande por trás, né? Porque assim, a minha cabeça ainda é um pouco da antiga, eu vou te Sim, explicar. Quando eu vi esse comunicado, eu me assustei um pouco, porque sim. a minha carreira profissional sempre foi dentro de ambiente missão crítica. Uhum. Eu sempre trabalhei em ambiente de data center grande e com aquela cultura, aquele mantra de que nada pode parar. Sim. Eu sempre vivi isso na minha vida inteira profissional. E quando você lê um negócio daquele, aí eu falei, caraca, como É, mudou as coisas, cara. é, Isso seria impensável chegar até numa nuvem interna sim. seria de Hyper-V, VMware, chegar para e falar, não, vai ter que desligar, vai É isso daria hoje um, ainda, né? sim, mas Toda daria empresa que eu um, passei sempre tem um servidor que não pode desligar de forma sim, alguma. eu digo assim, causaria como é que é a palavra que eu vou usar? O impacto. Um impacto, assustaria eu soltar um comunicado, olha, as máquinas terão que ser rebutadas por, cara, entendeu? Mas aí ao Cara, mesmo é tempo, risco de demissão na hora. sim, aí ao mesmo tempo, em cima do que você falou, são novos tempos, o mundo mudou. E ter esse suporte por trás é bom, Uhum. porque você tem essa segurança, né? Sim, De ter um grande player que realmente está suportando esse ambiente, né? sim. Então, você vê como existem várias quebras de paradigma. A TI muda muito, tem mudado muito, né? É, Então, mas pode acontecer um problema desse tipo e sobrar para quem optou por mandar para a nuvem o ambiente. verdade. Mas aí tem Né? uma coisa. Sobra, mas o cara ainda tem a prerrogativa de, olha, mas a gente paga pra esse cara, a gente tem que cobrar ele, Sim, entendeu? E são players grandes, né, cara? Não é, a gente não com tá falando de certeza. empresa pequenininha. Então players gigantes. Eu tenho a experiência de em 2010 não existia nem Amazon no Brasil. Não existia possibilidade de você contratar serviço da Amazon em real. Tinha Uhum. que usar cartão de crédito internacional. Eu trabalhei numa empresa que mantinha um REC na log, antiga log, hoje Equinix, não sei se eu ouviu falar, é um dos Já, grandes hosters do bastante. mundo aí, né? Um grupo mundial, global, né? Então aqui no Rio eles são muito conhecidos, né? Muito fortes aqui no Rio, tem bastante entrada. Antigamente chamava Log. Sim. Então essa empresa que eu trabalhei mantinha um REC que custava muito dinheiro mensalmente e era sei lá, vamos colocar aqui, entre de 5 a 10 servidores, eu não me recordo agora quantos eram. E sabe o que rodava nesses caras? Em cada um deles? Hum, Website. Mas eu tô falando de website, cara, website simples. A maioria sem até banco de dados estático. Pega sim. esse REC inteiro, joga para nuvem. Que nuvem? 2010, Amazon. Então eu tive essa experiência. E naquela época não existia essa coisa de ter um data center no norte dos Estados Unidos, outro no sul. Na verdade não tinha nem no Brasil. Hoje tem. Não Sim. tinha. Aí você botava de um lado, aí caía do norte dos Estados Unidos, caía, aí era uma confusão. Então, você vê como hoje avançou, né? As coisas mudaram. E a gente daqui a 5 anos não sabe nem do que vai estar falando. Isso era impensável antigamente, a gente já sabia, né? Como, mais ou menos. Saía um Windows Server novo, aí você sabia que 4 anos depois ia sair um outro, ia vir com as funcionalidades novas, você já. Ok, você já tinha aquela vivência, aquele manejo, era só estudar as funcionalidades não. Agora,
Se você chamar, a gente vai chamar aqui, vai ter oportunidade de chamar algumas pessoas da Microsoft, eles vão poder dizer que a cada semana sai recurso do Azure que nem eles conhecem. Não, eu costumo dizer que toda palestra que eu vou dar falando de algo de nuvem, né, principalmente o Azure, né, eu falo primeiramente já começo falando, ó, o que eu estou mostrando aqui pode ter mudado há 10 minutos atrás. Então, Verdade, verdade. né, tá mudando a todo momento, né? Isso desde um ícone, a cor de um ícone até uma nova ferramenta, ou mudar a própria ferramenta que você conhece, né? Verdade. E a console muda bastante Muda. também, né? Opções, né? Hoje é um mundo, né? O próprio Office 365, você vai ver, mudou aí, enfim. Acho que o AWS que não tem tanta mudança, né? É verdade, é verdade. Mas Já tem um também ele tá tempinho que eu bem não. para trás em É, questão de novas funcionalidades, né? sim. Nesse O ponto. quanto o Azure é aquele turbilhão de funcionalidade a É. cada semana, o AWS realmente. Vamos falar também daqui a um tempo, já vou. Nunca mexi, né? Não tem porque. Google Cloud, você chegou a já mexer alguma Eu coisa? posso dar um exemplo de como é que ele funciona. O Google Cloud, cara, ele tá muito inicial. Tá. Chegou no Brasil, né? Eles estão brigando, começando a querer brigar aí para Sim, testar, tá quase te dando de graça para sim, teste. Eu achei ele ainda muito aquela cara. Sabe quando você olha para aquela cara do Google toda colorida, meio infantil? sei. Cara, é daquele jeito ainda. Entendi, Então entendi. eu acho que não é porque eu acho que eu tô tão acostumado com a Azure, a AWS para mexer do dia a dia aí que quando eu vi o Google eu fiquei meio assustado com a cara dele. Eu tive conversando com alguns colegas que gostaram. Eu achei ele até simples para mexer, É, mas ainda tá faltando muito, né? Tá o chegando Google aos tem poucos. essa particularidade de simplificar, né? Que é Sim, bom também, né? é. Que é bom. É, bom, a gente, nesse bate-papo agora, a gente acabou já falando de vantagens e, de certa forma, algumas desvantagens. Mas vamos pontuar só para o pessoal que está ouvindo. Sim. Desvantagens. O que você entende como desvantagem do ambiente cloud? As principais. Vamos citar aí umas três. Pode começar. Vou começar então Agora tu pela começa. questão de ainda mais tratando questão de Uhum. internet. Sim, a infra. Isso para mim e para todo mundo, acredito, Uhum. é o primordial. Sim. Né? Então você tem que ter uma estratégia, tem que ter links bons, se possível de empresas distintas que façam trajetos diferentes, porque também às vezes tem empresa distinta e uma usa o circuito da outra e não adianta nada. Né? Uhum. Então é, esse para mim é o ponto principal. Ao mesmo tempo também que é impensável imaginar um mundo de hoje sem internet até numa residência. Né? Sim. Hoje, se falha a internet numa residência, causa um transtorno. Por incrível que pareça, né? Pode parecer loucura isso, mas causa um transtorno real. Aí o Netflix não funciona, aí o Telecine Play não vai, enfim, o Uhum. YouTube tá fora, enfim. E tem muita gente que aboliu TV aberta, né, Osana? Sim, tem Então, bastante. é muita gente mesmo, né? Eu tenho exemplo Uhum. que a minha esposa, por exemplo, não vê TV aberta. Isso. Não assiste nada. Eu que assisto ainda, mas enfim. Tem Então, as pra outras. mim, Pode falar, desculpa. pode falar. Pra mim, fechando o primeiro tópico, pra mim, internet é a principal desvantagem, tá? Sim. A segunda, você já citou e aí você pode evoluir, agora é a sua vez, custo. Sim. O custo ele pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Depende da ótica, porque inicialmente você vai ter um custo talvez não alto no primeiro momento, mas mensalmente ele vai ter um custo ali que você vai pagar nem sempre vai ser um custo tão baixo, né? Dependendo da quantidade de máquinas virtuais, de recursos que você tem lá, pode ficar um pouco caro. Mas acho que se você for fazer uma comparação do custo da nuvem com o custo no ambiente on-premise, com questão de licenciamento, equipamento, às vezes ele fica bem mais barato. Né? Perfeito. Então isso aí Vai depender da depende muito da situação, empresa, da do situação, cenário, isso, do que a empresa depende muito. quer. Cada caso é um caso, a Isso. gente não vai aqui determinar Não, o que é melhor. A não gente está a gente não tem como pontuando, determinar o que é melhor ou o que não é. claro, Né?
Até A não ser que a gente porque, fizesse um estudo de caso numa empresa específica e analisar, ó, nesse caso aqui o melhor, mas não é o nosso ponto aqui. até porque tem dois tópicos aí que a gente vai falar daqui a pouco, né? Rapidinho também. Sim, sim, sim. Mais alguma desvantagem? Você entende o gerenciamento? O que, que você entende? É uma vantagem ou uma desvantagem? A equipe fica menor para a empresa? Pensa do ponto de vista da empresa, não do nosso ponto de vista de profissional de infra, Uhum. do arquiteto. Ponto de vista da empresa, eu sou o presidente da empresa. É melhor para mim ter um ambiente de nuvem e a equipe reduzida? Enfim, como é que você entende isso? Cara, o que eu tô vendo aí nas empresas é que a empresa em si ela tá reduzindo a quantidade de profissionais, mas acaba que tá passando a gestão toda para empresa de consultoria. E por trás de uma empresa de consultoria tem vários analistas. Perfeito. Então, às vezes, Esse é o o ponto que cara eu que queria estava chegar. naquela empresa, que cuidando daquele ambiente, ele pode ter saído dali e migrou para uma consultoria que está atendendo aquela empresa, né? Perfeito. Parece até que a gente combinou. Você, rapaz, eu jogo a isca e você pesca, cara. Pois é, Impressionante. eu observo muito que o pessoal às vezes fica com medo de questão de nuvem. E não é Sim, para ter medo, existia um né? temor, né, Osana? Sim. Meu Deus, vai acabar as vagas de Acho que a infra. primeira coisa que eu ouvi na época foi o pessoal falando, acabou o analista, né? Não vai precisar mais de analista. Sabe quem sofreu muito? Por antecipação, que também não precisava, os analistas de exchange. Com certeza. Esses caras, porque, vamos lá, eu trabalho com exchange, né? Sim. Mas eu não sou só exchange. Uhum. Mas eu conheço gente que era, não sei hoje que eu não, às vezes, alguns eu não falo há um tempo. O cara era 100% exchange, É, eu só tenho, fazia aquilo. sim, eu tenho amigos que eram puramente exchange, só que os caras agora são especialistas no Office 365, Que bom, né? né? Que bom que eles Até, surfaram a onda do momento, né? cara, e não adianta achar que o Office 365 você vai conseguir gerenciar ele por si só sem um analista. Não Você existe. precisa de ter um cara. Não existe. Até porque hoje o Office 365, muita coisa você faz via PowerShell, Sim. né? O cara, Agora, sei lá. em cima disso que você falou, a mesma pequena empresa, por mais que o suporte é bom, eu posso, assim, eu não posso generalizar, mas às vezes que eu precisei do suporte do Office 365, o atendimento foi bem satisfatório. Os Sim, caras têm aquela opção de ligar em até 15 minutos e funciona mesmo. sim, mas Tudo bem que às vezes. nem tudo você vai abrir um chamado. Sim, A grande sim, maioria não vai fazer isso. E outra coisa, sim. não adianta você pegar a documentação e colocar na mão do cara que não é da especialista, que o Não, cara não vai conseguir fazer. não, não. Entendeu? Verdade. Mas, enfim. Falamos então de duas desvantagens. Custo seria uma vantagem ou desvantagem. A questão de internet. Existe mais alguma questão que você entende que seja desvantagem? Backup ou Cara, alguns confidencialidade, falam disponibilidade? O que você acha? alguns falam de dependência, né, para os acessos a dados, mas eu acho que é mais voltado pela internet. Acho que a Tá, dependência vai nessa. Falava-se muito em vulnerabilidade. A tá. gente já tinha conversado aqui até que vulnerabilidade a gente não está tendo esse tão, problema tão grande assim. Eu não estou vendo isso mais. Acho que antes tinha Perfeito. muito, né? Recuperação de dados, eu já vi isso muito. O pessoal falar de às vezes para recuperar dados é mais trabalhoso. É. Eu acredito que seja um pouco mais trabalhoso mesmo. Até pelo É, tempo, né? Porque você está buscando da internet, sim, né? sim. Sem Então, dúvida, estando sem em dúvida. casa é mais rápido, né? Mas E por outra questão, o cara deixa a fita LTO guardada no mesmo prédio onde é a no empresa. mesmo prédio, Se pega pegar fogo, fogo, tem um acabou. assalto, É, como eu já soube. pois é. Cara, eu tenho um cliente que, desculpa, mas é que faz parte do tema. Ele, alguns anos atrás, sofreu. Ele fica numa região perigosa aqui do Rio, perigosa mesmo. E aí a empresa sofreu um assalto numa madrugada e tal. Entraram lá e não tinha segurança 24 horas, hoje tem. Entraram lá e tal e roubaram tudo. Esse tudo, até servidor, tudo. Aí, onde estava o backup? Tava lá. Foi roubado. O cara teve que recomeçar do zero em termos de sistemas, dados.
tudo foi roubado, Osana. Que isso. Parece até a história das Torres Gêmeas, Uhum. que tinha nas duas. Sim. Assim, devido às proporções. Cara, aquilo O aí cara, das Torres Gêmeas é clássico, né? mas também foi é Um uma coisa assim, azar 1 em 1 violento. milhão, né, também Isso. de acontecer, Eu né? já vi em casos de acontecer que a fita que era feita a gravação, ela era repassada numa maleta para um motoboy todo Tá, dia e era levado para outra unidade. E no meio do tá. caminho esse cara caiu e as Caiu. fitas sumiram, Caraca. né? Mas aí no caso ele ainda teve a chance de fazer de novo, né? É. Mas, enfim, tem cada história, cara, impressionante. Uhum. Bom, beleza. Muito Agora bem. vamos abordar o ambiente que eu acredito ser o mais comum em grande empresa. Uhum. A gente citou aqui ambiente on-premise, que é o ambiente tradicional, ambiente cloud, que eu até falei, uma startup, por exemplo, já nasce tudo na cloud. Agora, vamos imaginar aquela Ó, empresa só cortando um arcaica. pouquinho, eu conheço Ah, empresas grandes que nasceram direto na nuvem, tá? é Isso mesmo? aqui em Minas Gerais. É mesmo? Isso. A empresa, ela São resolveu nascer toda na nuvem. cases interessantes. Isso é Agora, bacana. vamos imaginar aquela empresa, aquele cenário de empresa arcaica, antiga, centenária ou cinquentenária, empresas bem grandes aqui no Brasil. E aí você imagina assim, esse cara sempre teve o ambiente on-premise, equipe interna, por mais que seja terceirizada, mas interna, aquela equipe gigante, analista júnior, pleno, sênior, Uhum. especialista, aquela coisa toda. E aí é meio que impensável imaginar esse cara jogar tudo para a nuvem. Não vai jogar, né? De E aí forma alguma. surge a categoria que a gente vai falar agora, que é nuvem híbrida. O que seria uma nuvem híbrida, meu amigo Osana? A nuvem híbrida é justamente você ter uma parte do seu ambiente dentro de casa, né? Dentro da sua empresa e a outra na nuvem. Isso tudo integrado, né? Então, vamos exemplificar para os nossos queridos ouvintes entenderem bem. Você tem lá a empresa grande, vamos, sei lá, um grande banco aí. E tem lá os servidores, os mainframes dele interno. E o e-mail dele está onde? No Office 365. Isso aí. Isso é o que? Isso é uma nuvem híbrida. Você tem uma Perfeito, integração maravilha. ali ainda com o seu AD, né? O AD interno, né? Isso. Perfeito. Então, acredito, você compartilha dessa minha opinião que empresas bem, se bem que você citou aí que existem exemplos, mas vamos lá, a maioria, Rosana, é híbrido, concorda? Empresas grandes, Concordo. A pelo maioria menos tem. hoje em dia, Brasil, Cara, falando de Brasil. a maioria tem, mas ainda tem muitas indústrias que não tem nada lá na nuvem ainda e está começando a mudar a cultura. E vai ter gente que não vai, É, ponto. isso, e quase sempre a primeira coisa que vai para a nuvem ou é o backup ou é e-mail. Sim, sim. Ou é um Que ou é são mais outro. simples, né? É, ou um Mais monitoramento. simples de você movimentar, né? Sim, Essa questão também que eu citei, que eu até tive em 2010, website é fácil, website, né? sim. É bem Até com essa simples. entrada que a gente vai falar em outro episódio de container, Docker, né? Ah, com Ajuda certeza, bastante. sem dúvida. Maravilha. A nossa pauta técnica então já É fechamos. E agora então, você tem mais alguma só, coisa para né, falar? só entrando um adendo aí, Ah, tá. hoje já existe um ambiente híbrido de cloud, né? Isso é novidade, né? Isso eu até vi em alguns locais informando, alguns especialistas, que a tendência é Ah, você ter um ambiente híbrido de cloud. Então, às vezes, você tem o seu ambiente híbrido, seu on-premise com um Azure e também tem um ambiente secundário ali de nuvem num AWS ou o inverso. excelente. É o chamado multi-cloud. Isso aí, multi-cloud. Perfeito. A gente nem combinou, hein? Pois é, mas é isso. Legal. A gente pode gravar um episódio só sobre multi-cloud. A gente tenta chamar alguém Sim, vai para ser legal. conversar sobre Se isso, o que eu acho que vai pessoal ser bem quiser legal. saber mais aí, manda pra gente. Né? A gente Isso, vai falar aqui no final os contatos, né? perfeito. Aí manda pra gente as ideias aí, convidados também, tiver ideia. Isso aí. Maravilha. Fechamos então a pauta técnica e agora vamos para dois quadros que a gente comentou no primeiro episódio que a gente vai ter, que é o livro da semana e a ferramenta da semana. Isso aí.
Vamos começar pelo livro, então? Pode falar. Nessa semana a indicação é minha. Lembrando que os nossos ouvintes podem indicar e nós daremos o crédito. Isso. Tá? Não somente eu, Rosanã, bem como os convidados, a gente vai pedir que os convidados, na verdade, vou conversar com o Rosanã para até ser uma regra, quando vier um convidado ele indica, ele dá as indicações, que aí é bom ele já dar a experiência dele. E quem né? for dar a indicação também, pode mandar até por áudio, né? Sim, a gente coloca dá um jeito o áudio. de colar aí e já entra com o áudio da pessoa. Maravilha. Então, começando esse quadro de livro da semana, que não necessariamente é um livro específico sobre tecnologia da informação, mas eu escolhi, pelo tema ser, a gente está falando dessa coisa de nuvem e de cloud, eu escolhi um livro bem interessante chamado Cloud Computing, Data Center Virtualizado, Gerenciamento, Monitoramento e Segurança. Foi lançado pela editora Ciência Moderna. O autor do livro é o Gerson Raimundo dos Santos, tá? E aí depois a gente até tenta falar com ele, né, Osana, para ver se ele não faz uma gravação com a gente. Quem sabe a gente não consegue ir até um livro para sorteio. Perfeito. Teremos novidades em breve sobre esse assunto. Então o livro ele é um livro pequeno. Ele tem deixa eu ver aqui, tô com ele em mãos aqui. Ele tem 140 páginas, uma leitura bem agradável. E para aqueles que ainda estão iniciando no mundo cloud, digamos assim, ou realmente não sabe, ainda não está fazendo parte desse tipo de ambiente, eu recomendo a leitura, porque ele aborda, contextualiza, né, bastante os tipos de nuvem, que a gente não falou de tipos de nuvem também, né? Não, nem entramos. Nem entramos nisso, né? Então ele aborda os tipos de nuvem, os players, enfim, a parte de segurança. É muito interessante, bastante monitoramento, segurança, enfim, muito legal. Recomendo o livro, a leitura é boa. E aí a partir dele as pessoas vão querer se aprofundar e saber mais a respeito. Beleza? Agora é com você, Osanã. Qual é a ferramenta da semana? Lembrando que nós vamos deixar os links, tanto do livro quanto da ferramenta. E de repente, né, Osanã, alguns livros ou ferramentas a gente até consegue desconto para quem quiser comprar. Enfim, mais para frente a gente vê isso daí. Mas vamos lá. Qual é a sua indicação de ferramenta técnica aí da semana? Eu estava pensando em algumas ferramentas. Eu até tinha te falado, né, que para ver alguma ferramenta voltada ao tema. E já que a gente está falando desse tema aí mesmo de nuvem, eu vou falar da ferramenta nova aí da Cloudin, né, a cloudyn.com, né? Tá. É a ferramenta de gerenciamento de custos, né? Que até a Microsoft ela adquiriu a ferramenta. Ela, para quem aí hoje tem o Azure, ela é de graça. O monitoramento de custos, você consegue fazer toda a gerência de custos. Acho que era um pedido grande aí quem utiliza Azure, mas não é uma ferramenta só para o Azure. Você pode usar a AWS ou Google Cloud nela. Logicamente você vai ter um custo para essas, mas vale muito a pena conhecer a ferramenta e às vezes ela vai te ajudar bastante aí no gerenciamento de custos aí e na parte de governança do seu ambiente, né? Então, para quem quiser conhecer aí, nós vamos deixar o link dela aí. Quem tem Azure pode entrar na área de custos lá do seu ambiente, que você já consegue fazer a gerência. Quem tem AWS e Google já consegue utilizar ela aí, até mesmo para teste você consegue utilizar o trial dela. Então, acho que aí é uma ferramenta bacana aí para começar a gerência dos custos, né? Que é uma coisa aí muito importante na nuvem, né, Paulo? Perfeito. Deixaremos o link para os interessados. Com certeza serão todos os nossos ouvintes. Bom, chegamos ao momento de encerrar o programa. Foi muito bom, foi excelente. Na minha opinião, você gostou, Zana? Foi legal? Não, foi bacana. O primeiro aí, conteúdo técnico, foi bem bacana. O pessoal agora espera os feedbacks da turma aí, da galera, e vamos ver o que eles acham, né? Então vamos passar os nossos canais? Vamos. E-mail. Nosso e-mail do MVPcast é o contato @mvpcast, cast, né, conteúdo,
O Twitter, Paulo. Ih, rapaz. É novo, né? O Twitter é novo. Me quebrou, peraí. Vou falar pra ti. No Twitter é o MVPcast _podcast. Ou como o pessoal costuma usar no Twitter, é o @MVPcast _podcast. Podcast, né? Então é só seguir a gente lá também. E suas redes aí, Paulo? Maravilha. Twitter, @Paulo_Santana, Ona com 2 N's. Paulo Santana no LinkedIn, fácil achar. E foi um grande prazer gravar esse episódio com você, Osanã. Eu que agradeço. E meu canal aí também, youtube.com/OsananJordani, @OsananGCJ no Twitter e a fanpage Osanan Jordani no Facebook. E agradeço, Paulo. Foi ótimo aí. E na próxima aí, semana que vem, se Deus quiser. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Aguardamos dúvidas, críticas, sugestões. Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.